Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Meu Síndico. Hoje temos um assunto muito importante, elevadores. Elevador, todo mundo sabe que é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas não é tão simples assim. Hoje estou aqui com a senhora Priscila e o senhor Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Claudinei. Pessoal, todo mundo, quando a gente mora em condomínio, quebrou o elevador é um caos. Por quê? Por exemplo, você mora no apartamento, 23º andar, quebra o elevador, terrível. Geralmente a gente tem lá 2, 3, 4, 5 elevadores, mas tem condomínio que só tem um. Aí o atendimento tem que ser rápido, tem que ter boa qualidade, né? Porque se trata da segurança dos moradores e também tem a parte de pessoas presas, que isso daí é a atenção máxima que a gente tem que tomar no decorrer da vida em condomínio. Priscila, qual que é a importância? Nós sabemos que vocês vêm de uma empresa que é multinacional, atua em vários países do mundo. Qual que é a diferença entre uma empresa multinacional e uma empresa regional para o trabalho de elevadores? É muito interessante esse questionamento, porque a diferença ela vai englobar desde a fabricação, a composição de peças, né? E o próprio atendimento junto ao condomínio. Então, hoje, uma fabricante, ela tem várias pessoas que nos dão o suporte para dar um atendimento de qualidade. Quando uma empresa local, né, uma conservadora apenas, ela não tem todo esse âmbito para dar o suporte. Aí a gente fica na ineficiência, muitas vezes, do atendimento com qualidade, um suporte eficaz, rápido, até mesmo na questão de reposição de componentes, né? Sobre o fato de você ter essa obrigação de manter no mercado por muito tempo. Hoje nós temos na nossa carteira de conservação equipamentos que têm 30 anos e temos peça de reposição para isso. Já uma local, ela não vai ter essa oferta e ela vai acabar tendenciando o condomínio a uma modernização prematura do equipamento. Pessoal, modernização de equipamento, assunto extremamente complicado. Tem que ser debatido em assembleia, tem que ter quórum, tem que respeitar as normas. Às vezes a gente vai lá atrás no orçamentinho, né? Orçamentinho não, pessoal, sei que está todo mundo trabalhando, mas o mais barato. Às vezes, e a gente não vai nem atrás de uma empresa que é multinacional pensando que vai ser os olhos da cara. Chega lá mais barato que uma regional, né? E um trabalho surpreendente. Por quê, pessoal? Toda vez que é feita a modernização, quase 100% das vezes, quando a porta é pivotante, tem que ter modificação de estrutura do condomínio, não é? Esse é um tópico muito interessante sobre modernização. Nós sabemos que existe hoje no mercado empresas locais que ofertam esse tipo de serviço, né? Mas o que é importante o condomínio ter ciência quando envolve modernização? É pensar a longo prazo. O que eu falei agora? Nós temos equipamentos com 30 anos no mercado em funcionamento. Por quê? Porque ele tem a peça de reposição. Se você vai pensar em modernização, é um investimento alto, né? Porque a gente tem que pensar que esse equipamento vai ter que ter funcionabilidade por 30 anos, né? Entende-se que é isso que a gente vende. E quando você pensa em modernizar, você tem que pensar que você precisa se adequar às normas, né? Estar dentro da norma vigente. Então, não é só deixar o elevador bonito para quando você entra dentro do condomínio. Você tem que pensar em tudo aquilo que você vai vivenciar após a modernização. Uma coisa, eu vou fazer uma pergunta agora para o Paulo. Paulo, uma coisa que sempre eu fico pensando. Vocês sempre tem uns caras mais novos que trabalham na equipe, tem os mais velhinhos. Os mais velhinhos para visitar os elevadores mais antigos ou não? Não, hoje não tem relação isso aí. O que importa é, muitas vezes, a questão da capacitação do profissional. Sim. Né? Então, quando a gente olha para a reposição de mercado de profissionais que a gente precisa, cada vez mais o número de elevadores se aumenta, a verticalização da cidade é uma coisa que não regride, né? Não. Então, o que é importante? Você buscar profissionais que estejam realmente habilitados a executarem a prática do trabalho em altura, tenham conhecimento eletrotécnico, né? E nós temos pessoas hoje, na nossa filial aqui, que tem mais de 30 anos de atuação, né? E são pessoas que estão habilitadas a trabalhar, inclusive, nos elevadores mais modernos que nós entregamos hoje, né? Que tem, como a gente já conversou, até capacidade de trabalhar com a inteligência artificial. Então, a capacitação desse colaborador é o mais importante. Pessoal, muita gente se engana quando você vai lá e pensa assim, meu elevador tem, meu prédio tem 25 lá, pavimentos, e tem lá um super elevador lá, claro.
maravilhoso. Só que quem mora em casa também, condomínio fechado, casa residencial mesmo, unifamiliar, se tiver elevador, também tem que fazer a manutenção mensal, né? Né, Paulo? Sim, sim. A gente tem que entender que a manutenção, como o elevador ele é a veia de fluxo de tráfego de um condomínio, assim como de uma casa, quando tem elevador porque existe uma necessidade de acessibilidade, a manutenção ela está ali para manter o equipamento funcionando o máximo de tempo possível, mas também olhando para a segurança, a vida da pessoa. Então, assim, a responsabilidade, a vida de usuário, tanto num condomínio comercial, residencial, em um shopping, dentro da residência também é muito importante. E o elevador residencial é uma tendência do mercado imobiliário, né, que valoriza demais os imóveis pensando na acessibilidade. A Priscila tem uma novidade aí, pessoal, que é a inteligência artificial para ajudar o síndico. Porque daqui para frente, daqui a pouco, eles vão ligar sozinhos para assistência. Ó, tô preso aqui e a pessoa não vai nem precisar ligar. Porque tudo tem estão em teste, claro, vai ter suas falhas. Mas daqui a pouco, o próprio elevador já vai dar o diagnóstico e vocês vão, né? Isso. Hoje os elevadores, né, eles possuem tecnologia suficiente para fazer o automonitoramento, onde ele faz uma gestão, né, e preditiva. Qual que é o intuito disso? É trazer uma gestão de visualização de fato, não ficar mais na verbalização, olha, precisa disso, aconteceu isso, né? Você recebe esse diagnóstico e se caso o elevador para, automaticamente ele avisa, nos comunica e nós temos todo o acesso para fazer um atendimento muito mais rápido e apontar o defeito e trazer a solução com eficiência e agilidade. Lembrando, pessoal, que eu sempre digo em assembleia, não abra o elevador. Se você ficar preso, se acalme, pega o número lá na parede e liga. Tem uma tarjetinha lá, tem o número do equipamento, é maravilhoso. Liga. Por quê? Eu acredito somente os técnicos treinados e algumas pessoas da comunidade, algumas, nem bombeiro, se não tiver treinamento, pode abrir, né? Perfeito. Olha, se você tem uma empresa capacitada, responsável, não tem por que você assumir essa responsabilidade de fazer a retirada, correr o risco de um acidente, né? Então, entre em contato com a sua empresa conservadora, solicite o atendimento e hoje nós somos a empresa que acaba fazendo o suporte junto ao Corpo de Bombeiros para dar esse atendimento para que ele possa fazer com eficiência e qualidade. Lembrando que é seguro, mas às vezes tem as falhas, né? Perfeito. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, uma boa semana. Ponto.